Com a infectologista doutora Carolina Damasio, que é do Instituto Santos Dumont. A gente vai voltar a falar sobre Covid-19, né? Essa subvariante, né? A doutora ia começar a explicar quando a gente não estava ouvindo a voz, agora espero que esteja tudo certo. Então, a gente já tem a subvariante da Ômicron aqui em circulação no Rio Grande do Norte. E quais seriam as características, né, dessa subvariante? Boa tarde. Então, a gente ainda não identificou a subvariante aqui no estado, né? Ela é uma prima da Ômicron e tem gerado preocupação porque estão responsabilizando a circulação dessa nova variante com o aumento do número de casos que já tem acontecido nos Estados Unidos, na Europa e começou a acontecer aqui no Brasil nas últimas 2 semanas. Então, muito provavelmente, né, a gente vai identificar no futuro próximo a variante aqui no estado. Mas até agora, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul são os estados com a detecção da nova variante. E quais são os sintomas mais comuns, doutora? Não muda, não tem mudado os sintomas com relação aos sintomas da Ômicron, né? Então, nariz escorrendo, nariz entupido, dor de cabeça, dor no corpo, espirros, tosse, febre, tem aparecido na mesma proporção, né, que a gente viu lá com a Ômicron original no início do ano. A gente tem visto, inclusive, muitas pessoas adoecendo com esses sintomas aí. Aí a pessoa acha, não, acho que agora realmente é uma gripe. Eu tenho, quem não tem o esquema completo, mas tem aí pelo menos 2, 3 doses, e aí já acha que não é Covid. Já vemos casos de realmente Covid. É importante continuar confirmando se é Covid, fazer o teste, se certificar se é essa doença? Isso, continua sendo muito importante, principalmente agora que a gente está vendo o aumento do número de casos, né? As vacinas protegem muito para evitar que os pacientes agravem, mas não tem protegido nessa última versão que a gente tem do paciente pegar o Covid e ter sintomas leves. Então, agora que a gente já está sabendo, circulação de novas variantes, que os casos vão aumentando aqui no estado, a gente que trabalha com isso, está na linha de frente, já tem sentido, né? O aumento do número de testes positivos, das pessoas procurando consultas, procurando o hospital para ser atendido. Então, a gente já está sentindo esse aumento. É muito importante que sintomas, né, sintomas gripais ou de resfriado, o paciente procure testagem, principalmente, né, se ele morar com alguém de grupo de risco. A gente conseguir evitar. Viu, inclusive, a primeira morte, né, aqui no Brasil, foi confirmada por essa subvariante. Então, qual seria, assim, um sintoma, já que os sintomas dessa subvariante da Covid-19 são esses clássicos, mas então, a partir deles, qual que seria um sintoma que deve gerar uma preocupação maior? A falta de ar continua sendo, né, a clássica falta de ar. O paciente precisa ser examinado para a gente ver se tem acometimento de pulmão, né, e verificar a saturação. Esse é o sintoma clássico que a maioria, né, dos colegas infectologistas recomendam para procurar atendimento médico. Mas aí já fica a dica, né, foi divulgado na imprensa, a gente não tem muitos detalhes das comorbidades desse paciente que foi a óbito, mas o paciente não tinha esquema vacinal completo, né? A gente sabe que para outras variantes e provavelmente também para essa nova que está circulando, o esquema vacinal completo deve proteger os pacientes dos casos graves e de morte. Então já fica a dica aí para quem não está com suas vacinas atualizadas, correrem lá, né, no local mais próximo de casa, para atualizar o cartão. Doutora, inclusive, a gente tem uma entrevista ainda nessa edição com a Secretaria de Saúde do Estado sobre esse assunto, né? Que a gente só tem 21% aí da população do Rio Grande do Norte com as 4 doses, ou seja, as 2 doses de reforço, justamente é importante. E a Secretaria está vendo isso e vai lançar até um projeto de incentivo nas empresas que a gente vai detalhar mais. Mas eu queria saber, então... Se a máscara, por exemplo, que muita gente já deixou de usar, né? A gente vê aqui e acolá uma pessoa usando máscara, então seria recomendado voltar a usar essas pessoas que têm os sintomas gripais apenas, mas que elas usem a máscara? Isso, sim, o uso da máscara ainda continua sendo muito importante, né? Eu sei que agora a gente vinha numa fase tranquila e estava deixando esse item de lado, mas o uso de máscara continua sendo muito importante para quem tem algum sintoma gripal, para evitar, né, passar para as outras pessoas quando estiver circulando, para ir procurar atendimento médico, para pegar atestado, para fazer o exame.
pessoas que são do grupo de risco, né, que tem várias comorbidades, idosos, muito importante continuar com essa proteção, principalmente em locais fechados, né, e aglomerados, e dependendo aí, né, desse aumento no número de casos, talvez até a gente volte a recomendar em algumas situações, né, estamos vindo aí para vários momentos, assim, feriado, Copa, fins de ano, momentos que vão ter muitas aglomerações, então, né, talvez a gente volte aí a recomendar nesses ambientes com muita circulação de pessoas. Ok, muito obrigada então, doutora Carolina Damasio, infectologista do Instituto Santos Dumont, pelas suas informações.